Paz do Senhor, irmãos. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe essa manhã. Bom dia, Espírito Santo. Quero ler em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém. Poder sentar, irmãos. Amém. João, puder dar um pouquinho mais de retorno para mim? Eu agradeço. Estamos vivendo no mundo acelerado, concorrendo para o mal. As explicações dadas nos apontam para o crescimento da maldade, dos vícios, das coisas mais contrárias à palavra de Deus. Nós percebemos nitidamente como essa profecia de Jesus se encaixa nesse tempo, onde a multidão está marchando, desesperada, sem conhecer o verdadeiro caminho. Nós podemos perceber pela multiplicação do mal, pela concorrência que as pessoas estão correndo para os vícios, onde as pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer, muitas pessoas vazias, muitas pessoas vivendo debaixo de opressão, de depressão. Estamos vivendo realmente um tempo de perdição, um tempo de desencaminhamento, onde as provocações mais cintilantes têm chegado às almas, têm solapado os corações, e Jesus fala, olha, há dois caminhos. Ele não está falando aqui que o caminho é difícil, ou apertado, mas ele diz, há dois caminhos. Há um caminho para a vida eterna e um caminho para a perdição eterna. A decisão, a escolha, pertence a cada um de nós e explica nitidamente o que acontece a respeito do caminho largo, da porta aberta, larga, que são muitos que caminham para ela. Estive pensando a respeito disso, como a falta de critério e de preocupação com a eternidade tem levado as pessoas ao desespero de viver o aqui e agora. Elas não querem saber da vida eterna. Estão tentando aproveitar a vida. Estão tentando viver assoberbados de prazeres, de delícias, porque, de certa forma, o pecado, ele dá um certo prazer à vida, para o mal, vantagem. As pessoas estão concorrendo para essa ação da porta larga, do caminho largo, espaçoso, e a Bíblia diz, e muitos são os que entram por ela. A preocupação hoje é com aqui e agora. As pessoas não estão pensando na eternidade, no amanhã. E a gente pode perceber que esse rebuliço, essa ação desencadeadora tem chegado em muitos lares, em muitas famílias.
A gente percebe nas nossas ruas, nos aglomerados, nos momentos onde as pessoas querem se divertir, estão embebedadas, estão dominadas por uma certa dopância de drogas, estão sendo levadas para um arrebatamento de sentido. A gente percebe como essa juventude, como os adultos, como muitas pessoas estão envolvidas com esse mundo. É o movimento, é o certo prazer, é a porta larga, o caminho espaçoso. A pessoa não reflete, não tem capacidade espiritual, porque Satanás cega, o mundo cega. As preocupações dessa vida têm sido engranjear alguma coisa, têm sido conquistar alguma coisa, ou envolvimento com coisas ilícitas, e levam as pessoas a esse entorpecimento mental, espiritual, e aí as pessoas se entregam. E Jesus estava falando justamente dessas coisas, dessa porta que leva para a vida eterna e dessa porta que leva para a perdição eterna. Há dois caminhos. E nós sabemos muito bem que o caminho para a eternidade com Deus é um caminho estreito, porque requer obediência, resignificação, requer você fazer seus pensamentos se dobrarem diante de Deus, você se prostrar diante do Senhor, reconhecer que Ele é Deus. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há salvação além daquilo que foi determinado na cruz do Calvário. Nós não podemos esquecer disso. É justamente isso que Jesus está falando. O único modo de se chegar ao céu é crer no seu sacrifício. Ele morreu por nossos pecados. Ele nos justificou diante de Deus, derramando todo o seu sangue em nosso lugar. Enquanto isso, há uma rejeição, há um desprezo, a humanidade, uma boa parte, não quer saber do caminho estreito. Talvez isso concorra até dentro das nossas famílias. As pessoas estão desapercebidas. Deus precisa realmente salvar vidas, mas não há nada aqui que o homem não participe. A participação do homem na salvação, ela é também fundamental, porque nós decidimos, nós temos livre-arbítrio. E Jesus está falando sobre isso porque, pelo agravo dessa maldade, tem endurecido os corações, tem levado as pessoas a essa capacidade de empetrecimento da mente, do coração, da alma. As pessoas estão se perdendo e se aventurando por caminhos errados. E aí a gente percebe muito bem que para servir ao Senhor, a gente encontra o caminho estreito. O caminho é difícil, porque há resignificação, há renúncia, há desprendimento, há entrega, há uma vontade de servir a Deus, rejeitando o pecado, rejeitando o mundo, rejeitando todas as ofertas desse mundo, porque o mundo tenta nos atrair, o mal tenta nos seduzir, o mal está sempre chegando à porta dos nossos corações. Irmãos, ainda não estamos completamente no céu, estamos indo para o céu, estamos na casa de Deus, mas não estamos na eternidade com Ele. E muito pode concorrer, porque entre o céu e o inferno existe um hiato muito grande. E nós temos que decidir, e é sobre isso que Jesus está falando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E nós podemos perceber como há essa
ordem marchante dessa ação da sociedade. Parece que não conseguem ouvir a voz de Deus. Estão com os ouvidos tapados, impedidos. E a igreja tem feito o seu trabalho, o seu papel, desenvolvido todo o processo de missões, de evangelização, de chegar, de apoio, de aconselhamento, de instrução, de pregação. A igreja tem feito o seu papel, mas nós temos que saber que estamos lidando com uma porta larga. Estamos lidando com o caminho espaçoso. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, porquanto o inimigo tem feito de tudo para dominar as mentes, as almas e conduzir até a perdição eterna. E Jesus fala isso para que haja um despertamento. Quando Jesus ensina o caminho para o céu, ele está dizendo para que as pessoas se despertem. É fundamental obedecer, é fundamental entender o plano da salvação. Mas a verdade é que nós estamos lidando com uma concorrência que chega a ser, no mundo, uma concorrência desleal. Porque a gente pode perceber o quanto o mundo tem oferecido e quantas vidas têm sido importunadas depois que o pecado chega, impregna a alma. Infelizmente, pessoas bêbadas, viciadas, pessoas entrando em hospitais em coma alcoólico, pessoas dominadas pelo vício, e desde adolescente, pessoas com problema de vício de maconha, cocaína, cigarro, bebida alcoólica. Nós estamos lidando com esse quadro, quando não há uma inversão do aspecto moral. Pessoas que são espertas, estão viciadas em práticas abomináveis, condenáveis. Estão vivendo assim, aceleradamente para o mal, para o caminho largo. É o caminho onde as pessoas levam vantagem, aparentemente, acham que tudo está bom, de maneira errada, que nada vai dar errado. Não tem como, irmãos. De maneira errada, nada dá errado. De maneira errada, tudo dá errado. E a gente pode perceber que há uma luta muito grande, porque não tem como viver espiritualmente bem e moralmente mal. Quando você é espiritualmente salvo, quando você é espiritualmente liberto, quando você é espiritualmente lavado e remido no sangue de Jesus, você moralmente também é liberto, lavado, redimido, você é transformado, tudo muda. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, Coríntios 5,17. Nova criatura é. Não tem como você servir o caminho estreito, entrar pela porta estreita e suas práticas que levam ao ponto de contrariar a Deus no mundo tão permissivo, um mundo tão hostil, e você viver nessa linha paralela, não tem como. E Jesus fala, olha, aqueles que são do caminho estreito, aqueles que são da porta estreita, esses que vão para o céu. Esses que vão para a eternidade. As coisas que eu percebo nesse tempo é que a igreja, por mais que ela venha sofrer algumas baixas, algumas provas, a igreja continua marchando, pregando, levando a mensagem, entrando na contramão dessa vida, na contramão desse mundo. Nós realmente somos diferentes. Não tem como, irmãos, aceitar viver uma vida que não seja submetida à vontade de Deus, que não seja entregue,
que não seja dominada pelo Espírito Santo. O que está dominando esse mundo, nós podemos perceber que é a força maligna. Nós podemos ver como as pessoas estão tão embriagadas pelo pecado, estão dominadas por um sentimento de maldade, vivendo de uma forma em que é galopante o estado de deterioração. Estão deteriorando suas vidas a cada dia, se afastando de Deus. Deterioram suas vidas quando rejeitam a palavra. É difícil. Sabe por quê? Porque o inimigo também está trabalhando. Não é nada fácil porque nós vivemos num mundo paralelo. Esse mundo espiritual junto com o mundo físico. Nós vivemos e sabemos que a luta é grande. Quem está por trás disso? O apóstolo Paulo bem fala a respeito disso em Efésios capítulo 6. Que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Isso é muito profundo. Eu quero dizer que é muito importante o trabalho que a igreja tem desenvolvido. Eu digo a igreja no sentido geral, de pregar, de ensinar, de ter aqui aconselhamento, escola bíblica dominical, para criança, adolescente, adulto, levar as pessoas até o batismo, conduzi-las até o conhecimento da palavra, preparar pregadores, preparar pastores, preparar pessoas que estejam prontas a fazer a obra de Deus. Não é fácil, porque nós estamos tirando as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, de toda legalidade, de toda permissividade maligna, pessoas que saem dos vícios, pessoas que saem dos maus hábitos, pessoas que saem de domínio de Satanás, de toda ação maligna e vem se rende ao Senhor. E agora precisamos preparar essas pessoas, preparar para que possam levar a mensagem. Não tem sido fácil isso, mas é o trabalho da igreja. Você pode aplaudir o Senhor? É o trabalho da igreja. Esse é o caminho estreito. É o caminho do convencimento do Espírito Santo. É o caminho da retidão, do acerto, da aproximação com Deus. O caminho estreito é o caminho da reconciliação. O caminho estreito é o caminho da reflexão. Aonde eu estarei? Minha vida, a eternidade. O caminho estreito é o caminho de conduzir a mente ao sacrifício de Jesus. O caminho estreito. Nós estamos numa marcha acelerada de uma multidão perdida. Essa multidão que muitos passam pela porta da igreja, não conseguem nem ler o nome da igreja. Satanás cegou seus olhos. As pessoas têm parentes evangélicos, têm até pessoas do ministério dentro da família, mas não reconhecem, não vê o poder de Deus, porque Satanás cega, ilude. Então nós estamos vivendo assim, essa marcha dessa multidão pela porta larga e pelo caminho espaçoso. E Jesus fala que é a porta da perdição. Não porque Deus não queira que essas pessoas sejam salvas, mas o nível de saneamento da mente é tão alto que não conseguem ouvir mais nada, enxergar mais nada. A igreja presta um trabalho missionário, evangelístico, poderoso, de bater, de abrir as portas do inferno, de chegar com a palavra, de trabalhar, discipular, preparar, consolidar as almas. São pessoas que são tiradas de todos os recantos malignos
que estão sendo transformados em missionários, pregadores, evangelistas, pastores, intercessores, obreiros da casa de Deus, servos de Deus. Deus tem chamado todas as pessoas, mas o caminho largo, a porta espaçosa, tem sido realmente forma de iludir as pessoas. Há muitos que infelizmente precisam ser alcançados. Há muitos que precisam ser tocados pelo Espírito Santo. A nossa missão é essa. Qual é a missão da igreja? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. A missão da igreja é essa. É ide, fazei discípulo de todas as nações. A palavra seja pregada, ensinada, criança, adolescente, jovem, adultos, sejam alcançados, sejam, de certa forma, influenciados pelo Espírito Santo, porque é Ele que influencia, é Ele que convence. Mateus 16, o próprio Senhor Jesus Cristo falou disso. Eu vou, mas enviarei o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho de João fala a respeito disso. Nós estamos vivendo hoje numa realidade. Não tem como mudar. O mundo não vai mudar. O mundo não vai mudar, irmãos. As obras de Satanás não vão parar porque a igreja está permanecendo, marchando. Não. É uma concorrência muito grande. De certa forma, nós temos que pagar esse preço. Versículo 14 do capítulo 7 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É difícil. Satanás cegou, Satanás manietou as pessoas. Pessoas estão amarradas, são ataduras satânicas, são forças malignas, são correntes invisíveis, algemas invisíveis no mundo espiritual, prendendo as almas, seduzindo, enganando, falsificando a mensagem, iludindo as pessoas. Caminho largo, o caminho estreito é quando o Evangelho de Jesus chega até a alma, quebra esses grilhões, tira essas algemas. O caminho estreito é quando o Evangelho chega no mais profundo do abismo da perdição, em que a pessoa se encontra e ali dilacera o mal. Isso a pessoa para a eternidade com Deus. O caminho estreito é o caminho em que há luz no meio das trevas para iluminar a mente perdida, coração petrificado, alma gélida, vida envolvida com todos os terrores e prazeres malignos desse mundo, aonde o poder do Espírito Santo quebra todas as cadeias do mal. Poder espiritual. Nós estamos vivendo assim, cercado de multidões, caminhando para a perdição. Estamos vendo a marcha que vai galopante, sem encontrar o caminho da fé, da verdade. E Jesus falou que são poucos os que encontram o caminho apertado, que leva a vida no temor, na justiça porque obedecem a Deus, na justiça porque se entregam a Deus, na justiça porque são completamente dominados pelo Espírito Santo. São poucos. O que nós vemos hoje são reuniões para engordar a vida mundana, onde as pessoas são dominadas por esse sentimento. Querem viver a vida esquecendo da eternidade. Eu só vejo aquela cena no final, quando nós vamos a um sepultamento.
Aí quando vamos ao sepultamento, podemos ver que não tem saída, não tem escapatória. O caminho de todos está marcado. A não ser que Jesus volte, porque eu creio, sou pré-tribulacionista, eu creio que Ele virá e vai arrebatar a igreja. Antes que isso aconteça, nós vivemos pela fé. E aconteça o que acontecer, nós precisamos alertar, porque há um grande abismo, há um grande destino de destruição. Eu quero que a igreja entenda que o nosso papel nesse momento é fundamental. Ainda que debochem, ainda que ignorem, ainda que desprezem, ainda que não reconheçam, ainda que não vejam, ainda que não queiram entender, continuem! Continuem! Permaneçam firmes, irmãos. Essa obra é a obra do caminho estreito, da porta estreita. E nós devemos ir até o final. E que Deus possa te abençoar. Deus possa preparar você. Seja a bifurcação da vida que for. Seja o entrevo que for. Você nunca será aquele que vai sair do caminho. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus nos abençoe. Deus abençoe essa igreja. Tem que estar rápido aqui por causa do horário. Vamos apresentar uma criança ao Senhor. Hoje é a bênção, né? 2 pregações, 3 pregações no culto. Então, a bênção. Amém. Nós temos aqui, eu vou pedir que tragam a criança Maitê Cristina Viana Monteiro. A Maitê está acompanhada da Jo. Madrinha, Deus abençoe. Deus abençoe. Vou pedir aqui a pastora Suzy para me ajudar, pastora Suzy. Em nome de Jesus, pastor Júlio também pode estar nos ajudando aqui. Isso aqui é. Deus abençoe, mamãe. Apresentar a sua filha ao Senhor. Uma decisão muito importante. Você já é evangélica? Não. Qual o seu nome? Marcele. Marcele, está aqui. Marcele, o Espírito Santo te conduziu aqui. Talvez você não entenda muito bem, mas o que eu vou te falar, você está tomando a melhor decisão por sua filha. De encaminhá-la, consagrá-la na casa do Senhor Jesus Cristo. Já é apresentado? Amém. Qual o nome dele? Leonardo. Deus abençoe, Léo. Isso aí. Deus abençoe. Pedir à igreja que fique de pé. A irmã me permite a pastora pegar ela no colo? Ó. Se a pastora está assim comigo. Aqui, a mamãe aqui. Ô, Jesus, tá com um chicletinho na boca, mãe. Ó. É assim mesmo. Levante a mão. Pastor Júlio também pode ir. Senhor Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, nós consagramos, Senhor Deus, a Maitê ao Senhor. E aqui, Senhor Deus, com a sua mãe Marcele e com a companhia da Jo, nós queremos, Senhor Deus, firmar nessa igreja com as nossas mãos levantadas a bênção sobre a vida da Maitê. Um dia ela vai ver, vai assistir esse vídeo, vai ver, Senhor, a foto que ela foi consagrada nesse altar para te servir. Nós, Senhor Deus, consagramos e abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode dizer? Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Aqui, mamãe. Aqui. Deus abençoe. Queremos agradecer também a presença da Maria Auxiliadora. Cadê a Maria Auxiliadora? Deus abençoe, Maria. Seja bem-vinda, tá? Queremos agradecer a presença de todos vocês. Tem um casal ali, eu acho que é novo também, né?
Casal Alzelir e Paulo. Sejam bem-vindos, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Deus abençoe vocês, irmãos, porque até aqui... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, e que a doce, a maravilhosa presença do Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos, com toda a igreja de Cristo Jesus, não somente aqui, hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diz...